Thiago começou a gostar de gastronomia na época da pandemia do Covid, em que ele ficou trancado em casa e eu precisava fazer algumas atividades com ele para que ele não ficasse ali trancado, sem fazer nada, sem se desenvolver, né? E aí eu comecei a brincar com ele de cozinhar, porque era atividade rotineira ali do dia a dia. E aí eu comecei a perceber que ele gostava de cozinhar, ele começava a se distrair, ele se divertia, ele se fantasiava também para apresentar. E eu comecei a gravar pequenos vídeos dele cozinhando e comecei a jogar nas redes sociais. E caiu no gosto das pessoas, ele se divertia. E aí eu comecei a perceber também que esse vídeo fazia com que ele desenvolvesse. Durante a pandemia, quando o Thiago começou a despertar esse gosto pela culinária, né? Então ele começou a assistir os programas de MasterChef. E daí ele se encantou com o Jacan. Então ele queria cozinhar igual o Jacan, fazer a receita do Jacan. E aí a gente foi para as redes sociais, né? Vamos atrás de Jacan. Quando ele passou na faculdade, ele novamente pediu para que eu marcasse Jacan num post. Eu marquei. E Jacan, num ato de extrema bondade, gente, gravou um history parabenizando o Thiago por ter passado em gastronomia. Ô tio, tudo bem, Jacan? Ó, parece que você foi aprovada da Faculdade de Gastronomia. Ah, que legal. Um beijo grande, grande tempero. Um dia você vai cozinhar para mim, não? Beijo. Parabéns, Ti! Arrasou! E preciso falar que agora Thiago, se ele já era fã de Jacan, agora então, gente, é Deus do céu e Jacan na terra. Era um sonho fazer a gastronomia. Então eu acho que o Thiago, ele está aonde ele queria estar, fazendo o que ele sonhou para a vida dele. Então ele se encontrou no curso. Nós, mães atípicas, a gente sempre tem uma preocupação. Como vai ser a acolhida, como vai ser a adaptação de material, porque nós sabemos que a sociedade não está preparada para a inclusão. Infelizmente, nós não estamos preparados para aprendizado em ritmos diferentes. Nós temos um padrão e a gente insiste em seguir esse padrão, ignorando a necessidade de ocorrer de fato uma inclusão. Então, quando eu vim conhecer a Unilago, sabendo que aqui tinha o curso de gastronomia, eu pude conversar com o coordenador do curso, o Diego, que é uma pessoa boníssima e que tem noção exata do que é inclusão. Isso foi gratificante para mim, enquanto mãe, entender que eu estava numa universidade em que eu não precisava encaixar meu filho nos moldes. A universidade já havia entendido que ele tinha dom e que ele precisava ser incluído. Então isso é fantástico. Você ir para um lugar em que você não tem que pedir favor, em que você não tem que falar que a inclusão ali, pelo amor de Deus, pratique a inclusão, mas a universidade, entendedora desse processo, de que a inclusão era direito, e com vontade de praticá-la, gente, eu não podia querer lugar melhor para o meu filho. Bem, é lógico que quando ele veio com medo, óbvio. Era um desconhecido, mas é aqui, ele foi acolhido. E isso eu acho que foi o principal. Quando ele veio na primeira semana, ele voltou com um sorriso no rosto. Desde o primeiro encontro com o coordenador, eu falei que o Thiago tinha algumas dificuldades de aprendizado. O Thiago é um aluno do concreto, ele precisa visualizar aquilo que ele vai fazer. Mas aí entrou o coordenador dizendo para mim: como seu filho aprende? Vim aqui, conversei com ele, expliquei como meu filho aprendia, para minha grata surpresa. As apostilas estão adaptadas, as provas estão adaptadas, a sala de aula extremamente receptiva com meu filho, e nas aulas práticas, Diego está ali praticando a inclusão, ensinando para os outros, porque eu acho que todo mundo ganha quando eu falo de inclusão. Não é só meu filho que ganha, os outros alunos também ganham, quando entende a necessidade de conviver com o diferente e que está tudo bem ser diferente, porque somos diferentes, ninguém é igual a ninguém. Então, quando nós entendermos que o mundo é plural e que a gente tem que fazer parte desse processo com naturalidade, todo mundo ganha. Os alunos estão sendo tão bons nesse processo, porque eles já entenderam que o Thiago precisa de um tempo maior de aprendizado, que o ritmo de aprendizado do Thiago não é o deles. E ninguém se opôs a isso. Então, nas aulas práticas, a equipe que ele está participando agora, o grupo dele, tem a maior paciência do mundo. Então, o Thiago, quando chega em casa, fala assim: mamãe, o Euclides me ensinou a fazer isso. A Thalita me ensinou a fazer aquilo. Então, você imagina que para uma mãe escutar que um outro aluno, sem que eu precisasse pedir, sem conhecer meu filho, porque acabaram de começar as aulas, estão dispostos a ensinar, o que mais que a gente pode querer? Fantástico, o Thiago tá feliz e a sala tem sido muito acolhedora com ele, graças a Deus. Para nós é importante fazer com que o Thiago ele se sinta parte disso. A gente faz isso durante as aulas, a gente sempre inclui para ele não só se sentir que ele está cursando gastronomia, mas ele fazer parte disso. Conversei com a mãe dele, falei: ó, o que precisar de mim, eu vou dar maior apoio, vou ajudar a evoluir também, como se fosse um irmão para mim, um amigo. Então, se quiser contar comigo, eu tô aqui de coração aberto.
Tiago é extremamente estudioso e ele é curioso, ele quer aprender, ele tem uma vontade de aprender absurda. Então, quando eu via esse gosto por aprender, por querer saber, eu falei, meu Deus, eu vou investir nisso. Eu sempre digo para ele, desde que ele nasceu, que quem tem limite é município, ele tem sonhos. E eu dizia, ele vai ser tudo aquilo que ele quiser ser. Pro Tiago, ele tá vivendo o extraordinário. Eu acho que eu não tenho outra palavra para descrever o Tiago. Ele tá num momento de felicidade plena. Como mãe, é aquela sensação de dever cumprido, sabe aquele grito na garganta? Porque você escuta a vida inteira sendo mãe de uma criança neuroatípica, de que as pessoas olham com dó, as pessoas acham que ele não vai ser nada na vida. Sempre tem aquele estigma, né, de que, ai, tadinho, né, o coitadismo que me incomoda tanto. Hoje, eu ver o Tiago na faculdade e ver que ele vai se formar e vai fazer aquilo que ele sonhou, é aquele grito na garganta que você fala assim, meu Deus, valeu a pena. Valeu a pena acreditar no conhecimento. Valeu a pena investir no conhecimento. Valeu a pena acreditar no meu filho. Acredite no seu filho. Que o mundo diga não, ok, mas não aceite esse não do mundo. Diga sim pro seu filho. Acredite que ele possa, invista no conhecimento dele e vá fundo, sabe? O seu filho vale a pena investir. Tiago hoje vive um momento único na vida dele. Ele tá feliz, ele tá realizado, ele se encontrou. Agradeço ao Unilago imensamente. Eu acho que precisamos valorizar universidades que entendem e praticam inclusão. Porque entender é muito fácil falar que eu entendo inclusão, mas eu não pratico. Então de nada vale o discurso. O discurso é válido quando eu tenho um discurso aliado à prática e uma prática eficiente de inclusão. Eu parabenizo a Unilago por isso. Espero que ela continue nesse caminhar de inclusão, nessa visão mais humana da inclusão. Ela viu a inclusão com acolhimento. Parabéns, gratidão, Unilago, por esse olhar diferenciado.